falando sozinho aqui, falando assim, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tomara que vocês tenham uma boa tarde, um bom momento de estudo aí. Como é que tá a pilha nessa terça-feira? Porque essa matéria exige pilha para estudar gases, né? Como é que vocês estão se sentindo bem? O bom da matéria é que vocês estudam em química também, na verdade. Alô, Ana Luísa, Diandre, Tamires, Bianca, Zé Favoreto, Ana Luísa, Yuri, Catarina, Pedro, Felipe, Gabriela, Kézia, Natália, Tamires, Pedro Mer. É isso aí, filhotes. Galera, quer falar alguma coisa? Tá com a mão levantada aí? Tamires, diga, Tamires. Declarações de Tamires, diga, Tamires. Não, não? Pra só me avisar? Tá corrido, é? Então, deixa comigo. Vamos lá, vamos fazer juntos esses exercícios. Aí você repete, combinado? A gente faz aqui hoje juntos e você repete. Pra quem tá corrido aí. Ah, obrigado, Tamires. Ficou na tomada aqui, né? Senão. Beleza. Bonitões, bonitonas, qual é a pegada dessa matéria? Essa matéria exige não só fórmula, mas também gráficos, uma certa habilidade em decorar umas leituras, visual. Vocês são muito bons em visual, então aproveita isso. Vocês são muito bons mesmo nesse lance de observação, né, visual. Deixa eu puxar aqui o emblemazinho da aula 4. Lei Geral dos Gases Ideais, Clapeyron, transformações gasosas. Cadê eu? Aqui, ó. Essa é a parada, esse é o título aí da aula 4. Confirmado? Só fechar uma parada aqui. Beleza. Bom, filhotes, Lei Geral dos Gases Ideais, ela tem um segredinho, Como é que você escreve a Lei Geral, hein? Como é que você está escrevendo a Lei Geral aí? Será que você coloca só pressão vezes volume dividido por temperatura? Será que você faz só assim? Ou você coloca o número de mols aqui embaixo também? Lei Geral dos Gases Ideais. Pivot, votou. Coloque no chat. Vocês colocam esse Nzinho aqui embaixo ou não? É. Na maioria dos exercícios, sim, é igual. Mas tem aqui, ó. Cadê? Tem umas questões. A questão 8. O número de mols muda. A questão 14. O número de mols muda. Porque às vezes o sistema está aberto. O sistema não está fechado. Então vaza gás. Ou então insere mais gás. Aí mudam os parâmetros termodinâmicos. Então você tem que colocar. Tuane, veio do PV-NRT. Justamente. Isolando R da equação de Clapeyron. Então a lei geral é essa danadinha aqui. Clapeyron é justamente essa relaçãozinha, PV-NRT. E aí, qual que é o problema do PV-NRT? Existem duas unidades possíveis. Pode ser, Tuane, pode ser. Tem várias maneiras de resolver. Às vezes, essa aqui é mais prática, colocando o Nzinho ali embaixo. Então, veja, se você substituir a pressão em atmosfera, o volume em litros, o número de mols em mols e a temperatura em Kelvin, o R vai sair em qual unidade? ATM vezes litro por mol vezes Kelvin. Mas se você inserir números ali em outras unidades, por exemplo, o sistema internacional, você insere a pressão em Pascal, você insere o volume em metro cúbico, uau, sistema internacional, número de mols em mol, temperatura em Kelvin, aí a constante sai em outra unidade. Aí é Joule por mol vezes Kelvin. Os valores são até parecidos, né, gente? Os exercícios dão aí. Tem um que não deu, velho. A 7, aquela da folha, do gás argônico, você fez? Professor, já te falei que minha semana foi corrida, eu não pude fazer. Pois é, mas quem tentou a 7 viu que não tinha essa informação. E aqui, 8. É tudo 8, tá vendo? É 8. Esse R aí, ele pode aparecer de duas formas diferentes. Isabela pediu a 3. Tá na minha mira. Boa pedida, Isabela. Excelente. Você acertou uma das questões do seu Enem. Questão 3. Altitude e pressão atmosférica. Agora. Ei. Uou. Para você, o que são transformações gasosas? O que é isso aqui para você? Transformação gasosa. Um gás está lá de boa, aí ele, pum, mudou. Vou até buscar aqui, vou tirar um print de um arquivo meu, gases, deixa eu ver se esse aqui tem. Não. Propagação de grande fase dos gases, retomada termodinâmica, trabalho. Vamos abrir aqui.
Isso. Bom, veja só o que eu vou te mostrar aqui. Sabe o que é transformação gasosa? Viaja não. Presta atenção. Aí você embala nos exercícios. Olha o que é uma transformação gasosa. Temos uma amostra de gás aqui. Esse gás aqui, ó. Esse gás ali. Dentro desse recipiente. Aquele gás ali. João Lucas, você disse que ele me dá o R. Sim, João Lucas. Se não der, é porque nem precisa. Você até agradece. Ana Luísa, não consegui também, achei complicadinha. Beleza, então vou começar daqui a pouco por ela. Veja esse gás aqui. Esse gás, cadê minha caneta? Aqui. Ele exerce uma certa pressão, ele ocupa um certo volume e ele está numa certa temperatura. PVT. E veja aqui nesse gráfico, pressão, volume, gráfico PV, famosíssimo gráfico PV, esclarecedor gráfico PV. Ele está mostrando o gás aqui num certo estado. Então você fala, professor, eu nunca entendi essas setinhas, nunca entendi esses pontos. Esse gás está neste ponto do gráfico. Significa que ele exerce 5 atm de pressão, ele ocupa 2 litros de volume e ele está numa certa temperatura em Kelvin. Aí, alguma coisa acontece que esse gás sofre uma transformação. Então, essa setinha aqui, gente, é uma transformação. O gás está mudando seus parâmetros. De repente, muda a pressão diminui, de repente muda o volume aumenta, de repente a temperatura aumenta. Nesse caso aqui, essa transformação é um aquecimento. Ué, professor, como é que você sabe que esquentou? Um dos segredinhos de hoje. Quem sabe aí, levanta a mão. 5 vezes 2. Guarda isso aí. Agora aqui. 2 vezes 8. O que significa? Esquentou ou resfriou? É só multiplicar os numerozinhos. 5 vezes 2 e 2 vezes 8. Esquentou ou resfriou? Um dos segredos dessa matéria é esse. Olhar o produto PV. Então, estou aproveitando a chance aqui, ó. Produto P vezes V. O primeiro produto PV deu 5 vezes 2, deu 10. O segundo produto PV, depois da transformação, deu quanto, gente? Põe no chat aí, quanto que deu? Segundo produto PV. 16. Então, não é isotérmico, respondendo vocês aí. Não é isotérmico. Se o produto PV aumentou, a temperatura aumentou. Se o produto PV aumentou, a temperatura aumentou. Foi um aquecimento. É um dos segredos dessa matéria. Fica de olho no produto PV. Tudo que acontece com o produto PV acontece com a temperatura. Se o produto PV aumenta, a temperatura aumenta. Se o produto PV diminui, a temperatura diminui. Se o produto PV é mantido constante, a temperatura é mantida constante. Estamos conversando. Uau! Ana Luísa, linda observação, Ana Luísa, parabéns. A temperatura mínima seria no menor produto PV. Você está lembrada de uma questão que pediu, né, Ana? Boa, Ana. Vou até marcar esse ponto lá no gráfico, ó. Bem ali. Aqui, ó, nesse ponto amarelo. Temperatura mínima. A temperatura mínima acontece nesse ponto. Porque 2 vezes 2 dá 4. É a menor temperatura. Agora, Ana, quanto que é a temperatura? Pode escrever aí. Quanto que é a temperatura mínima? 4, belo erro. A gente não sabe. Não dá para saber. Mas a gente sabe que é a mínima. Viu a diferença? Isso, perfeito. Esse é só o produto PV para você descobrir se a temperatura aumenta, diminui, é mantida. Só para você saber onde que é maior, onde que é menor, mas a gente não sabe quanto. Muito bem. E aí, veja. Valeu. Estamos em outro ponto do gráfico. Olha lá, ó. Outro ponto do gráfico. Outro estado. Então, galera, isso aqui é um estado físico do gás. Estado inicial. É isso mesmo, tá? Estado físico do gás. E ali é um estado final do gás. O gás mudou de estado. Transformou. Do estado inicial ele foi para o estado final, sofrendo uma transformação gasosa. Tá claro o que é uma transformação gasosa? Ou ainda não? É uma mudança dos parâmetros P, V, T, N, principalmente. Isso é uma transformação gasosa. Se mudar a pressão, o gás transformou. Se mudar a pressão e o volume, o gás transformou. Entendeu? Uma combinação. Tuane, como assim, professor? Não dá para saber a temperatura? Não. 4 não é a temperatura. A gente não sabe a temperatura. Nos exercícios eu vou te mostrar, vou te reforçar isso, combinado? Agora veja. Vou dar um zoom ali, ó. Visualmente, olha o volume no estado inicial. E olha o volume no estado final. Aumentou ou diminuiu?
O volume aumentou ou diminuiu? Aumentou, certeza. Expandiu. Não me diz a expansão, né, galera? Boa, boa, boa. Agora me diga. Pressão, aumentou ou diminuiu? Aí eu já não sei, aí eu tenho que olhar no gráfico. O pontinho vermelho. Pressão, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. De 5 atm para 2 atm. De 5 atm para 2 atm. A pressão diminuiu. Muito bem. O volume aumentou de 2 litros para 8. E a temperatura? Tem gente que não sabe responder. Ué, professor, como é que eu vou saber? Não tem eixo da temperatura? Não tem como. Tem como sim. Basta olhar o produto PV. Se o produto PV aumentou, a temperatura aumentou. Eu não sei de quanto para quanto a temperatura aumentou, mas eu sei que aumentou. Que o produto PV aumentou. Beleza, já te contei alguns segredos. Então, esse é o conteúdo. Lei geral dos gases ideais, Clapeyron e transformações gasosas. O que são transformações gasosas? Transformações gasosas são mudanças de PV, T e N. Pressão, volume, temperatura, número de mols. Mudança das variáveis de estado. Se quiser anotar, variáveis de estado. Agnes, as setas estão me confundindo nesse raciocínio. Que a pressão diminuiu. Essas setas aí. Tem 3 setas, né, Agnes? Tem 3 setas. E eu estou analisando o pontinho vermelho mudando para o pontinho vermelho. Eu vou grifar qual que é a transformação que eu estou analisando. Essa aqui, ó. Essa verde aí, ó. Vou aumentar ela. Estou analisando essa transformação. Essa aqui, ó. A verde. Essa seta, Agnes, ela é meio que para a direita e meio que para baixo. Se ela está indo para a direita, a gente olha o eixo X lá, ó, o volume está aumentando. Se ela está indo meio que para baixo, a gente olha o eixo Y lá, a pressão está diminuindo. Muito bem. Mas a gente poderia analisar outras 2 setas aí, como você percebeu. Muito bem, como é que é a questão 3 lá? Aqui. Questão 3. Deixa eu arrancar essa parte aqui, passar ela para cá, que vai facilitar a nossa vida. Vai ficar bem grandão o gráfico. Como é que chama essa aula? 4? Que isso, novinho? Acompanhando aqui, gente. Aula 4, valeu. Analise o gráfico que apresenta a variação da pressão atmosférica terrestre em função da altitude. Um gráfico muito recorrente. Pressão atmosférica em função da altitude. Pressão atmosférica em função da altitude. Aí você viu ali que tem um 1 atm, altitudes aqui variadas, vai aumentando a altitude. Tá, dá uma olhada geral. Sabe-se que a densidade do ar na pressão de 1 a 0 graus Celsius é 1,3. Considerando que o ar se comporta como um gás ideal, opa, pode usar piriti polvodor, pode utilizar PVNRT. É isso que quer dizer quando ele fala, considere que o ar seja um gás ideal. Ah, então eu posso usar Clapeyron. Eu posso usar PVT polvodor. Porque o exercício deixou. Sua densidade numa altitude de 3.500. Bom, gente, o comando está bem claro. Ele quer a densidade. Isso é difícil, né? Não está na fórmula. A gente vai ter que futricar. Vamos futricar que aparece. Primeira coisa. Marca aí. Altitude de 3.500. Primeira coisa que você faz. Altitude de 3.500 metros. Procura 3.500 lá no gráfico. Sobe até a linha do gráfico. Puxa para o outro eixo. E destaca lá o número que saiu. 0,65 atm. A gente vai utilizar isso. 0,65 atm. Até aqui tudo bem? Uai, Tuane, sempre. Mas nesse caso, a quantidade é igual. O número de mols não está vazando. Não está vazando. Mas espera aí. Você vai ver que vai precisar. Beleza. Agora, vejamos. Iniciou. 1 atm. 0 graus Celsius. Não pode, não pode, não pode, não pode. 0 graus Celsius, não. Fria. Não, 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 não. Soma 273 aí. Mais 273. 273 Kelvin é o número que a gente vai usar. Isso, galera, muito bem. 273 Kelvin. 1,3 quilograma por metro cúbico é a densidade. Só isso. E 0 metro de altitude. No final, a gente descobriu ali 0,65 atm. A gente vai ter que usar esse número. Temperatura, 0 de novo. Lá no finalzinho está escrito 0 graus Celsius de novo. 273. A densidade é a pergunta. E a altitude é de 3.500 metros.
Professor, beleza, até que eu entendi essa parte, mas como é que eu faço aparecer a densidade? Bom, primeiro, vamos escrever a lei geral. Pressão vezes volume sobre temperatura é igual pressão final, volume final, temperatura final. A gente está percebendo que a temperatura é a mesma, então, tchau. Vamos cortar aí a temperatura. Tchau. É 0 graus Celsius antes, né? 273 Kelvin, 273 Kelvin. Tchau. Na lei geral. Pressão, 1 atm, 0,65, tudo resolvido. Mas o exercício que é densidade. Aí você para e pensa, pô, densidade tem uma fórmula. Eu vou usar a letra grega ρ, para não confundir com D. Pode usar D também. Bora usar D mesmo? Então vamos de D. Vocês escreveram D aí, vamos nessa. D. Muito bem, gente. Massa sobre volume. Volume. Então, o que você pode fazer? No lugar daquele V0 ali, ó, você pode colocar massa dividido por densidade. Entender? No lugar de volume, podemos colocar massa dividido por densidade. Você concorda com isso? A pressão inicial continua, P0. O volume inicial vai se tornar massa dividido por densidade. Pressão final, não sei. No lugar de volume, massa dividido por densidade. E aí a massa inicial, densidade inicial, massa final, densidade final. Mas e agora? Será que a gente pode cortar as massas? Será que as massas são iguais? É justamente isso que o exercício está analisando, gente. Pega 1 quilo de ar aqui embaixo e pega 1 quilo de ar lá nas alturas. Vai dar diferença no volume ocupado por esse 1 quilo. Então a gente vai ter que considerar, embora a questão não tenha dito, né? A mesma massa. A mesma massa gasosa. Está mais densa ou menos densa? A mesma massa gasosa. Está ocupando mais volume, menos volume? Como é que tá? Então agora vamos substituir. Pressão inicial, 1 atm, dividido por densidade no início, 1,3. É igual. Pressão final, 0,65. A gente descobriu lá no eixo do gráfico. E densidade final, D2. Ou D1, né? Chamei de D1 ali. O D1 passa multiplicando. Vai ficar 1,3 vezes 0,65. Isso costuma dar quanto? Questão 3. 0,85? Beleza, Tuane? Vou explicar. 0,85 kg por metro cúbico. Vou fazer uma nuvenzinha. Rian, e aí, Rian? Professor, dá para fazer usando o PVNRT e achar a massa molar? Depois substitui na equação geral? Bom, você não vai achar massa molar, porque você não tem a massa M1. Você vai achar a massa molar em função de M1, não é verdade? E aí você joga na equação. Pode sim, funciona direitinho. Tuane, veja só. Cadê aqui? Vamos ali, ó. Valeu, garoto. Com licença, gente. Cadê o nível do mar? Aqui. Olha essa massa gasosa aqui. Tem essa massa gasosa aqui, ó. Ela ocupa um certo volume. Essa massa M ocupa um certo volume. Aqui no nível do mar, 0 metro de altitude. Mas essa mesma massa, lá no alto do Equador, Quito, Chile, sobe o morro aí. Essa mesma massa ocupa um volume muito maior, porque a pressão atmosférica lá é menor. Essa mesma massa de ar ocupa um volume maior. É isso que o exercício está analisando. Então eu sei que ele não falou. Considere a mesma massa. Ele não falou. Mas é isso que ele quer analisar, você entende? Tipo, 1 quilo de ar aqui e 1 quilo de ar no alto do morro. É mais expandido. Fez sentido, Tuane? Galera que pediu a 3, melhorou, piorou. O volume muda, a massa não. É isso que o exercício está analisando, exatamente. Então, a mesma massa de ar ocupando um volume maior. A mesma massa de ar ocupando um volume maior. Como eu sei que o volume aumenta? Bom, é conhecido essa história de seringa, por exemplo. Seringa. É a nossa referência, a melhor referência que a gente pode ter é a seringa. Então tá aí, moléculas de ar aqui e tal, fechado, tá bom? Fechado aqui. E aí tem, sei lá, 27 graus Celsius. Aí essa seringa foi comprimida. Veja aí o que aconteceu, ó. Essa seringa foi comprimida. Olha o que aconteceu com o volume de ar. Supondo que continue na mesma temperatura, vocês podem pensar. Volume maior, pressão menor.
volume menor, pressão maior. Isso para a mesma temperatura T. Mesma temperatura T. A gente pode pensar que volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Veja só. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Gente, isso é muito relevante. Vocês pensam que é sempre assim, então tome cuidado. Ah, não, velho, faz isso não. Só no dia da aula que isso acontece. Tô ficando com calor aqui dentro. Vamos? Olha que sem vergonha. Tá, vai ficar assim, no calor. Professor, você mora em Goiânia? Sim, eu moro em Goiânia. E você? Vitor, faz a 5 se der, professor. A 5 tá no radar, tá dentro. Vitória. Professor, se tiver V, ou T, ou P constante, tem que cortar da fórmula? Isso que eu vou fazer, Vitória. Bárbara. Você também? Tá quente. Ana Luísa, 8. Tá dentro, Ana. Também escolhi a 8. Mas que ar custoso. Deixa eu mirar aqui pra mim. Vai melhorar um pouquinho. Ah, melhorou. Nessa situação aqui, veja só. Presta atenção. O R é uma constante. Tchau. A temperatura está igual nas duas seringas. Tchau. O número de mols está igual nas duas seringas. Tchau. Tudo é constante. Tudo constante. O que sobrou aí? Sobrou pressão, sobrou volume. Grandezas que se multiplicam são grandezas inversamente proporcionais. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Se for fechado, se for temperatura constante. Então, eu vou praticar isso com vocês agora. Então, por isso que eu sei que lá em cima, naquela alta altitude, pressão baixinha, o volume aumenta. O volume aumenta. Bom, vou fazer umas análises aqui. Porque é uma constante, Tuane. Quer ver? Eu vou fazer muitas vezes isso agora. Copia aí. Análises. Escreve aí. Análises. Número 1. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Vamos supor que o sistema seja fechado. Não vaza gás. O R é uma constante. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Vamos supor que seja um sistema fechado. Então, manja aí, ó. O N vai ser constante. O R é uma constante. Quem sobrou? De um lado sobrou PV, do outro sobrou T. O que significa? Que se o produto PV aumenta, consequência, a temperatura aumenta. Se o produto PV de um gás diminui, a temperatura do gás diminui. Se o produto PV de um gás é mantido constante, consequência, a temperatura é mantida constante. Então, Clapeyron nos ensina algumas coisas. E eu vou fazer uma questão sobre isso agora. Qual que é? Questão 10. A questão 10 pode ser feita usando isso. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para fazer mais análises. Poliana, você quer a 7? Poliana, faltam 2 dados na 7. A massa molar do argônio, 40 gramas por mol, e a constante universal dos gases, que nessa questão foi 0,08. Então, você tem que aplicar aí Clapeyron, usando o número de mols é igual a min sobre emão na questão 7. Essa é a dica que eu te dou. Nath, professor, pressão e temperatura são inversos? É justamente isso que eu quero que você descubra nesse slide, análises. Não vou te responder, você vai descobrir daqui a pouco. Nath, Milena, essas questões estão na aula 4, que estão lá no Classroom. Tá bom, Milena? Sério, Isabela, pega a resolução lá. Tem resolução lá atrás. Ó, vou procurar 10. Aqui. Saca só essa 10. Não é a única, não. Questão 10. Uma certa quantidade de gás ideal está no estado inicial de pressão, volume, temperatura, P0, V0, T0. Este gás é comprimido. Valeu, Milena. Sublinha a palavra comprimido, sublinha isobaricamente. O que significa comprimido? Volume diminui. O que significa isobaricamente? Significa pressão constante. Isobárico, pressão constante. Isobárico, pressão constante. Bar de pressão. Até que seu volume se reduza à metade. Vermelho. Volume foi reduzido à metade. O volume final é igual ao volume inicial dividido por 2. A seguir, sua pressão é aumentada isocoricamente. A pressão é aumentada isocoricamente até o dobro. E não, vou ter que mudar aqui. Não era essa a questão que eu queria. 1. E agora, P2 é igual a o dobro da pressão inicial. Gente, não era essa a questão que eu queria. Essa aqui tem 2 passos. Eu não queria fazer ela agora, nesse momento. Aí, ó, 15. É a 15 que eu queria.
Posso deixar a 10 em aberto? Porque ela tem 2 passos, senão você vai ficar confuso agora. Foi mal, foi mal, foi mal. Me desculpa. Daqui a pouco eu volto na 10. Ela tem 2 passos. Aqui, ó. Essa aqui, essa aqui. Olha essa 15 aí, ó. Certa massa de gás ideal sofre uma transformação passando de X para Y. X para Y. Vocês estão vendo no gráfico lá. X, Y. Para tudo. Que gráfico é esse? Responda no chat. Que gráfico é esse? Seu olho vem aqui, seu olho vem aqui, e você escreve, você fala PV, professor. Esse é o gráfico bonitão do PV. Não é gráfico PV, não é assim não. É o gráfico bonitão do PV. É só o mais recorrente. Só isso, tá? É o bonitão do PV. Esse gráfico é incrível. Dá pra gente ver o motor funcionando dentro dele. É incrível. Bonitão do PV. Pressão versus volume. Sabendo que a energia interna do gás não variou, bom, eis um segredo dessa matéria. Energia interna, símbolo U. Depende da temperatura, principalmente. E da quantidade do gás também. Depende da temperatura. O exercício está falando isotérmico. Ele está falando que é isotérmico. Se U é constante, o exercício está querendo dizer que a temperatura é constante. É um jeito fresco de falar isotérmico, galera. Considere que a energia interna do gás não variou. Isotérmico. É isso. Energia interna constante, agitação constante. É um processo isotérmico, temperatura constante. A temperatura é constante. Eu lembro, se a temperatura é constante, o produto PV é constante. Vou resolver essa questão rapidinho, quer ver? Vamos lá no ponto X. Quanto que é o produto PV aqui no ponto X? Vamos lá no ponto Y. Quanto que é o produto PV no ponto Y? O produto PV no ponto X tem que ser igual ao produto PV no ponto Y. Professor, sinceramente, eu acho muita frescura do senhor fazer isso. Por que o senhor não faz PV de convotor, corta a temperatura e pronto? Gente, funciona. Funciona. Só tem exercício que você precisa usar o produto PV. Não foge. Não foge. Faz assim. E tem questão que você faz muito mais rápido. Essa aqui nem tanto. Eu concordo. Um PV de convotor aqui iria muito bem. Mas tem exercício que você precisa do produto PV. Vamos praticar. Produto PV no ponto X. Quanto que é a pressão no ponto X? Põe no chat aí. Põe aí. Muito bem. Põe no chat aí. Quanto que é a pressão no ponto X? 4. Não é bem 4 não, mas serve. Não vamos colocar isso aqui não. Nem vai precisar. Nem precisa. Volume no ponto X. Vx. Quanto que é a pressão no ponto Y? Pressão no ponto Y. Isso. Meio. Volume no ponto Y. 1,2. Isso. Então, nesse aqui, os números não estavam muito bons. Mas tem exercício que é maravilhoso. Você faz de cabeça. 0,15 metros cúbicos. Então, é possível resolver questões de forma muito rápida, usando esse danadinho desse produto PV. Quem sabe fala como é que se chama essa curvinha que eu estou fazendo em amarelo. É uma hipérbole equilátera, matematicamente falando. É uma isoterma, fisicamente falando. Perfeito. Isso aqui é uma isoterma. Se é uma isoterma, temperatura é constante. O tempo todo. Tuane, energia interna é constante porque a temperatura é constante? Sim, Tuane. Se a temperatura aumentar, a energia interna aumenta. Do gás. Acreditaram? Se a temperatura do gás diminuir, a energia interna do gás diminui. Se a temperatura do gás é mantida constante, a energia interna do gás é mantida constante. Energia interna é agitação, tá bom? Rian, professor, então a variação da energia interna mínima é quando minha variação de temperatura também é mínima? Onde você viu isso? Por que essa palavra mínima você está usando, será? Se fosse eixo, seria como? Exotérmica? Nossa, eu nunca pensei nisso. Que interessante, Bárbara, essa dúvida sua. Caraca, nunca tinha percebido essa confusão. Isotérmica, isotérmico, significa temperatura constante. Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de endotérmico e exotérmico. Processo, transformação. Nada a ver. É bem diferente. Uma transformação endotérmica é uma transformação com recebimento de calor. Recebimento de energia. Exotérmico cede calor. A gente não usa essas expressões aqui na física. A gente vai usar isotérmica para indicar temperatura constante. Caraca, Bárbara, nunca tinham feito essa pergunta para mim. Essa confusão entre iso e exo são coisas diferentes, tá? Tuane, professor, como sei que PV inicial é igual ao final? É uma lei geral das transformações gasosas. Sempre que um gás muda, você pode usar. Aqui no ensino médio, nos gases ideais. Tuane, por que não é igual à questão anterior? Pode fazer.
mas é porque esse jeito aqui é bem mais rápido. Ó, vou voltar nas minhas análises. Análise de número 2. Vai comparando aí, Tuane. Você é minha observadora, você vai sacar. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Agora vamos supor uma outra situação que tenhamos um gás fechado. Só que agora a temperatura é constante. Olha aí, ó. Sistema fechado, não vaza gás, não entra gás, o número de mols é constante. Vamos supor que o exercício tenha falado isotérmico. R é uma constante. Quem sobrou? Essa é a pergunta. Quem sobrou? Sobrou P, de pressão, e sobrou V, de volume. Essas duas pessoas são inversamente proporcionais nesse tipo de transformação. P e V são... Presta atenção, gente. Corre agora não, volta aqui. Inversamente proporcionais se ou quando N é constante e T for constante. CTE, constante. Quando N for constante e quando C for constante. Professor, não entendi. Mais uma aqui, ó. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Vamos supor que o exercício diga: o sistema é fechado e o volume é constante, como tem uns aí na apostila. O R é constante. Vamos supor que o sistema seja fechado, não vaza gás, não entra gás. Vamos supor que o volume seja constante, porque o exercício falou. E R é constante. Quem sobrou? Quem sobrou? De um lado sobrou pressão, do outro sobrou temperatura. Caso nesse exercício o exercício diga que a temperatura aumentou, você já descobriu que a pressão também aumentou. P e T são inversamente proporcionais quando o volume é constante, o número de mols é constante. Então não decore, cara, não decore. Analisa cada uma das situações. Eu falei inversamente? Diretamente. Obrigado, garoto. Aumentou um, aumenta o outro. Deu um nó aí na cabeça agora, né? Foi mal. Isso, Bárbara. Tem mais, gente, tem mais. Eu já fiz aqui o PV, já fiz P com V, P com T. Tem mais, vou fazer mais. Presta atenção. Número 4. Uma nova situação, um novo exercício. O exercício disse que o sistema é fechado, R é constante. Vamos supor que a pressão seja constante agora. Quem sobrou? Quem é que sobrou aí nessa história? O exercício fala, ó, o sistema é fechado. E a pressão é constante, é isobárico. Aí você, então sobrou de um lado o volume, sobrou do outro lado a temperatura. Caso o exercício diga que um deles aumentou, você descobre que o outro aumentou na mesma proporção. Diretamente proporcionais. Professor, não entendi. Mais uma chance. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Vamos supor agora que o exercício diga que o volume é constante e que a temperatura é constante. Aconteceu isso aí na apostila. Um pneu. R é constante. Vamos supor que o exercício tenha dito que a temperatura é constante, isotérmico. Vamos supor que o volume do pneu é invariável. O volume do pneu é indilatável. O volume do pneu é aproximadamente constante. Quem sobrou? Hein? Quem sobrou, hein? Quem? Número de mols sobrou de um lado e pressão sobrou do outro. Qual é a questão? Questão 6. Fala de pneu. Tem uma outra aí também fala de pneu. Gente, na hora de calibrar o pneu. 20, Eduardo. Na hora de calibrar o pneu, já vai, João. A gente acopla a mangueira e aperta os botões para inserir o número de mols dentro do pneu. Então, vamos lá. O que acontece quando eu aumento o número de mols dentro do pneu? Aumenta a pressão lá dentro do pneu na mesma proporção. Se diminuir, diminui. Então, vocês têm que ter liberdade de fazer essas análises no Clapeyron, quando precisar. João, professor, parece que com o que eu aprendi, é impossível aumentar a temperatura e o volume aumentar. Aí o 4 me confunde. Quando você tiver essa dúvida, João, faz um gráfico. Pressão versus volume. João, você conhece isso aqui? Calma aí, tô chegando. E ó, isotérmica, outra isotérmica, outra isotérmica, outra isotérmica. Vocês conhecem isso aqui, gente? Temperatura T1, temperatura T2, temperatura T3, temperatura T4. Escreve no chat. Qual dessas 4 é a maior temperatura?
Isso aí, Vitória. A T4 é a mais quente. A T4 é a maior temperatura que tem aí. Então vamos à situação do Rian. Rian disse ali: é impossível aumentar a temperatura e o volume aumentar. Rian, olha o volume aqui. Deste ponto para este ponto, o que aconteceu com a pressão? Bora, gente. De A para B, o que aconteceu com a pressão? Constante. O que aconteceu com o volume? Volume aumentou, é uma expansão. E o que aconteceu com a temperatura? Aumentou de T1 para T3. Aumentou de T1 para T3. De T1 aumentou para T3. Melhorou, Rian? Uai, como assim foi outra? Você falou ali, ó. É impossível eu... Não. Não, foi o João. Tô falando com o João. Foi mal, Rian. João. Beleza, João? Sim, Rian. Se tudo é constante, nada varia. Tuane, professor, tô confusa. Por que eu sei no segundo exercício que era isotérmico e não igual o primeiro exercício? Porque ele falou que a energia interna era constante. Então, vamos lá. Mantenha calma, que eu vou entregar mais outra. Vou entregar aqui outra análise. Aqui. Hora de a gente fazer essas 5 para a gente voltar lá naquela 10. 5 é bastante didática. Sim, Tuane, você já perguntou isso. Uhum. Energia interna constante, temperatura constante. João, no 5, você disse do pneu enchendo. O 4, no caso, seria qual? O exercício 4, você fala? Ah, na análise. Ah, não sei, deixa eu ver aqui. Uma pressão constante, um processo isobárico aí, uma pressão constante, e o êmbolo livre para mexer. Aí você esquenta o gás e ele aumenta de volume. Processo assim. Sim. Então vamos lá. Ó. O diagrama PV ao lado ilustra uma sequência de processos. Gás ideal, monoatômico. A, B, C e D. Aí você dá uma olhada lá, ó. De A para B, a pressão subiu. O volume é constante. De B para C, a pressão é constante. E o volume subiu. De C para D, a pressão caiu. O volume aumentou. Beleza? Dá uma olhada geralzinha só. Tendo em vista as informações apresentadas, considere as seguintes afirmativas. 1. O processo AB é isométrico. Vamos lá. Vamos lá. Volume em A. V0. Volume em A é V0. Volume em B. V0 também. Então, esse processo AB é um processo a volume constante isométrico. Volume constante, verdadeiro. 2. Os pontos C e D estão na mesma temperatura. Eu sei analisar a temperatura no gráfico PV. Eu sei. É só analisar o produto PV. Vamos lá. Produto PV em C, produto PV em D. Vamos fazer esse produtinho aqui nos dois. Quanto que dá o produto PV no C? A pressão vale 3P0, 3P0, vezes. O volume vale 2V0. Quanto que dá 3P0 vezes 2V0? 6P0V0. Guarde isso aí. Quanto que é simpão, gente? Agora vai no ponto D. Quanto que dá o produto PV aqui no ponto D? Pressão, 2P0. Já sacou, né? Vezes. Volume, 3V0. Aqui, ó, gente. Pressão vezes volume. Pressão vezes volume. Tudo bem? Tá pegando a manha aí? 6P0V0 também. Uau! É o mesmo. Produto PV. Se o produto PV é igual, a temperatura é igual. Então, veja como isso realmente é útil. Se o produto P vezes V é igual, a temperatura é igual. Então, 2, verdadeiro, mesma temperatura. Entender ou viajar? Ó, Rian. Rian, você está adiantando a próxima aula. Na próxima, Vitória, na próxima aula que a gente vê a diabática. Eu posso te mostrar ela aqui já também. Ô, Rian, tira a palavra variação da sua frase. Olha como fica. Onde eu tiver o maior PV, eu vou ter a maior energia interna. Onde tiver o maior PV, tem a maior temperatura. Na próxima aula a gente vai falar sobre variação de energia interna, tá? Boa, filhote. Afirmativa 3. O trabalho realizado pelo gás, próxima aula, no processo BC é nulo. Mas como vocês são do cursinho, vocês estão revisando matéria,
Supostamente, a análise é a seguinte. No processo BC, tem trabalho. Aqui o trabalho, ó, é referente à área sob a curva. Esse é o trabalho realizado. A área sob a curva. Basta pintar esse retângulo aí e calcular essa área que você descobriu o trabalho realizado na transformação BC. E essa área não dá zero. É nulo? Não. Falso. Salafrário, miserável. Item 3. Item 4. O processo CD é isobárico? Sim, João. De A para B o trabalho é nulo. Maravilhoso, né? Nossa. Você está lá no Enem, a resposta é zero. Olha o João aí, ó, gente. Qual que é o trabalho de A para B? Zero. O volume não variou, não teve trabalho. Ana Júlia, professor, o trabalho é positivo quando o gás sofre expansão. Isso, Ana Júlia, perfeito. E o trabalho é negativo quando sofre compressão. E o trabalho é nulo quando não expande, nem comprime. Ok. O processo CD é isobárico? Não, não é. Falso. Por que que não é? Porque a pressão no ponto C vale 3P0. A pressão no ponto D vale 2P0. A pressão variou. A pressão não é constante. Não é isobárico. Então, essa questão é básica para você começar a estudar essa matéria. 1. O processo AB é isométrico. Ô, Bárbara. Isovolumétrico é sinônimo de isométrico, é sinônimo de isocórico. Infelizmente, né? Sinônimos. Volume constante. E aí, de A para B, essa subidinha, o volume está fixo no valor V0. A, V0. B, V0. Beleza, Bárbara? Professor, se a temperatura no C e no D é a mesma, por que não é uma isoterma? Ha! Linda pergunta. Linda pergunta, filhote. Merece até um slide novo aqui. Um beijo na sua bochecha. O que significa isotérmica? Tuane, você está aí? Tuane, lá na lei geral, você deve ter feito exercícios. Oi. Lá na lei geral, Piritiba votou. Você deve ter feito exercícios em que você chega ali e pá! A temperatura do início é igual à temperatura do fim, então corta. Mas olha a dúvida do bonitão do Rian. Uai, professor, não estou entendendo. Na transformação CD, tinha lá. Vou organizar aqui, peraí. Tinha lá, pressão, 6 atm, 2 atm. Aí vou colocar aqui um 3, 6 vezes 3, 18, 18. Sei lá qual que é a unidade, não interessa. Vamos lá, galera. Quanto que dá o produto PV no ponto C? Manda. Produto PV no ponto C. Isso, 18. Produto PV no ponto D. 2 vezes 9, 18. Agora espera. Espera, vou pegar uma ferramenta aqui. Eu vou traçar uma isotérmica. Olha aí uma isotérmica. Vou te fazer 2 perguntas. Está preparado? Valendo uma passagem de ida. Sei lá, essa isotérmica aí é de 300 Kelvin. 27 graus Celsius. Só para a gente poder conversar. Todos os pontos azuis aí são de 27 graus Celsius. 300 Kelvin. Primeira pergunta. Presta atenção. Na transformação CD. São 2 perguntas. Primeira pergunta. Na transformação CD, a temperatura foi mantida constante o tempo todo? Não. Muito bem. Não foi. Outra pergunta. Na transformação CD, a temperatura do início é igual à temperatura do fim? Então é isotérmico. Corta T0 com T1. Tchatcha. Essa é uma dúvida cruel. Durante o processo, eu sei que a temperatura aumentou, eu sei que o gás acabou atingindo ali, olha lá, uma outra isotérmica. Essa outra isotérmica aqui de temperatura 320 Kelvin. Eu sei que o gás esquentou e voltou, eu sei. Mas o processo CD é isotérmico. Por quê? Porque a temperatura do início é igual à temperatura do fim. Ah, mas a temperatura no meio foi maior. Foi, é verdade. Mas se a temperatura do início é igual à temperatura do final, é isotérmico. É um processo isotérmico. Tuane, curva quer dizer que é isotérmica. Ah, legal, Tuane, você ter perguntado. Não, Tuane, tem a adiabática também. A gente vai estudar na próxima aula. Então, para fechar esse slide, de C para D, a temperatura do gás foi de 300 Kelvin para 320 Kelvin e voltou para 300 Kelvin. Vou até fazer um vermelhinho ali.
Amarelo, 300 Kelvin. Vermelho, 320 Kelvin. Na transformação CD, a temperatura do gás mudou. Mas a temperatura do início é igual à temperatura do final. O produto PV é igual ao produto PV. É um processo isotérmico, tanto é que ali em cima a gente chateia as temperaturas. Beleza? Agora vocês têm condição de ir naquela, na 10. Ah, agora sim. Me ajuda aí, que ela não é fácil, não. Vamos esboçar essa situação num gráfico PV. Presta atenção agora, ó. Uma certa quantidade de gás está no estado inicial de PVT. Eu vou colocar no meio aqui, ó. Vou colocar bem no meiozinho aqui, ó. Pressão inicial, volume inicial. Olha, 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 olha lá. Olha o que eu vou fazer. Posição. Deixa eu até aumentar o tamanho aqui. Olha o que eu estou fazendo. Isotérmica. Temperatura inicial. Uau, esse gráfico é mágico. Dá para ver pressão, dá para ver volume e temperatura. Temperatura aumentando. Quanto mais longe do zero, mais quente. Pressão, volume e temperatura aumentando. Esse gráfico é muito Joe. Maria Eduarda, 17, é nervosinha, né? E a 20 é importante. Vamos lá. Estamos aqui nesse estado inicial. Esse pontinho azul aqui, ó. Iniciou. Estamos aí. Próxima frase. Este gás é comprimido. O que significa comprimir? Diminuir volume. Olha lá, gente. Comprimiu, comprimiu, comprimiu. Isso é comprimir, é chegar para a esquerda. Anota isso aí. Compressão significa diminuir volume. Diminuir volume. Diminuir volume. Compressão é chegar para a esquerda nesse gráfico. Diminuir volume. Compressão com aumento de pressão. Compressão mantendo a pressão. Compressão diminuindo a pressão. Uau! Tem como diminuir o volume mexendo na pressão de maneiras variadas. O gás troca calor. Isobaricamente. Isobaricamente. Pressão constante. O volume agora é diferente. O volume agora é metade, está falando ali. V0 sobre 2. V0 sobre 2. Acho que eu fui muito para a esquerda. Calma aí. Só um pouquinho para dar certo aqui. V0 sobre 2. Então, esse é o estado intermediário que eu vou chamar de 1. A seguir, sim, Vitória, o trabalho negativo, perfeito. Gente, ó, a seguir, nossa, mais uma transformação, Cacilda, o exercício já propôs uma mudança. A seguir, outra mudança, exercício difícil. A pressão é aumentada, isocoricamente, Bárbara, volume constante. A pressão é aumentada, sem mexer no volume. Então, sobe a pressão, sem mexer no volume fixo, isocórico, até que a pressão dobra. Uau! A pressão agora é 2P0. Considerando a informação, ao final do processo, o gás volta ao seu estado inicial? Não, dá para ver aqui que não. Estado 2. Não volta, não. Volta ao seu estado inicial? Não, ele vai lá para outro estado. D. Apresenta o dobro da temperatura? Ah, eu não sei olhar a temperatura, sabe? Você sabe olhar a temperatura, sim. Você não sabia, você aprendeu hoje. Como é que eu olho a temperatura do gráfico PV? Vamos lá. Puxa aí. Produto PV. Quanto que dá o produto PV aqui? Me ajuda. Pressão P0 vezes volume V0. Pressão P0, volume V0. Certo. E lá em cima, quanto que dá o produto PV? Produto PV. Ô, Pita, o senhor me irrita. Produto PV. Quanto que dá o produto PV? Pressão 2P0. 2P0. Volume V0 sobre 2. Volume V0 sobre 2. Conclusão. Esses dois pontos são pontos de mesma temperatura. São pontos em cima da mesma isoterma. São pontos em cima da mesma isoterma. Esses dois pontos estão à mesma temperatura. Procura aqui, letra E. Surubem. Então, eu gostaria que vocês tentassem essa 10 novamente, em outro momento, para ver se você tem a atitude de colocar as transformações descritas no enunciado dentro do gráfico PV, para ver se você detecta o volume diminuindo, a pressão aumentando, faz produto PV, vê que dá a mesma coisa.
Tuane, professor, repete a A, por que não volta ao estado inicial? Legal, Tuane. Tuane, olha esse pontinho vermelho aqui, Tuane. É o estado inicial, certo? Olha aquele outro pontinho vermelho ali. É o estado final, certo? Aqui é perceptível que o estado inicial e o estado final são estados diferentes. Você quer ver o gás voltar? Na próxima aula o gás vai voltar. Olha o gás voltando ao estado inicial. Ó. Ele sai daqui, bom! Aumenta a pressão, bom! Aumenta o volume, bom! Diminui a pressão e aumenta o volume, bom! Voltou. A, B, C, D, A. Voltou para o início. Voltou para o estado inicial, sacou? Boa. Lá no outro? Como assim? Esse? Esse aqui começou em A, terminou em D. Nesse aqui começou em C, terminou em D. Esse aqui começou no início e terminou em 2. Tudo diferente. Bom, vamos lá. Vocês pediram 8, deixa eu procurar o 8. Ah, legal. Vamos lá, gente. Esse 8 aqui, ele mexe com M, número de mols. Vamos lá, a galera pediu 8, não é muito simples, não. Vamos lá. Figura do zóio. A figura ilustra 2 instantes em que o pistão de uma máquina térmica ocupa 2 posições. Aqui e aqui. Aí o gás tem um volume pequeno e o gás tem um volume grandão. Tá vendo aqui? O gás tá aqui dentro. De volumes extremos. No primeiro tempo, há uma compressão máxima do gás. A compressão máxima do gás dentro do cilindro, o qual exerce uma pressão P sobre as paredes, numa temperatura T. No segundo tempo, o volume ocupado pelo gás é máximo 3 vezes maior. Então, atitude. Vamos lá, gente, atitude. Chama esse volume inicial de V0, chama o volume final de 3 V0. E o volume é 3 vezes maior. Tudo bem? A 20 também, Nath? Tudo bem até aqui? 3 vezes maior o volume? Então, toma essa atitude. Tem que tomar essa atitude na hora. Exercendo uma pressão 3 vezes menor do que P. Toma atitude. Uma pressão 3 vezes menor. Então, a pressão aqui era P, e a pressão depois é P dividido por 3. A temperatura é 2 vezes maior. Temperatura T e temperatura 2T. A temperatura aumentou. 2 vezes maior. Durante a expansão volumétrica, a rápida abertura de uma válvula. Ih, moleque, vai vazar gás. Sublinha aí. Abertura de uma válvula de escape. Puxa a seta. Muda o número de mols. Muda o número de mols. O N vai mudar. Vai vazar gás. Permitiu a liberação de certa quantidade de gás para a fonte fria. Fonte fria é o ambiente ali ao redor, tá? Pergunta. A relação, divisão, né? Entre o número de mols que havia no primeiro tempo e o número de mols que permaneceu no cilindro no segundo tempo. Então, vou desenhar aqui, ó. Número de mols, N1. Volume, V0. Pressão, P. Temperatura, T. Aí depois, tudo mudou. Número de mols, 2. Volume, 3V0. Pressão, P dividido por 3. Temperatura, 2T. Me diga. Que fórmula vamos usar? Você pode usar Clapeyron, você pode usar a lei geral. A lei geral é mais prática. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual. Pressão final, volume final, temperatura final. Só isso? Não põe mais nada aí, não? É assim a lei geral nesse exercício? Não, professor, o número de mols mudou, coloca o número de mols. Aí, muito bem. Número de mols inicial, número de mols final. Piriti, botou, com o número de mols. Corta alguma coisa? Por acaso corta pressão, que é isobárico? Por acaso corta volume, porque é isovolumétrico? Por acaso corta temperatura, porque é isotérmico? Por acaso corta o número de mols, porque o sistema é fechado? Nossa, não corta ninguém. Cena dos infernos, né, Bárbara? O Pita, o senhor me irrita. O nome disso é sequelas. Piriti, entendeu? Então vamos lá. Pressão, P. Volume, V0. Temperatura, T. Número de mols, N1. É igual. Ah, não, professor, fazer junto com você fica fácil. O senhor me irrita. É porque eu estou fazendo as perguntas, né? Então, tenta fazer a 8 de novo, se perguntando, desenhando. Pressão final. Gente, vocês não gostam do que eu vou fazer. Mas presta atenção. Pressão final. Vou marcar aqui. Pressão final. Vou colocar bem aqui.
Pressão final é P dividido por 3. Posso? Posso fazer assim? Posso? P sobre 3? Posso. Volume final, 3 vezes 0. Temperatura final, 2 tesão. Número de mols final, N1. Entender ou viajar? Seguindo viagem aí. Agora é a tosa geral. N2? Ah, é verdade. Obrigado. Ainda bem que tem gente para me dar cola. P com P, tchatcha. Você já tchatchou hoje? Nunca perca a oportunidade de tchatchar. P com P, tchatcha. V0 com V0, tchatcha. T com T, tchatcha. O que sobrou? Do lado esquerdo, sobrou 1 dividido por N1. Do lado direito, tchatcha o 3 também, né? Sobrou 1 dividido por 2 vezes N2. Ele quer N1 dividido por N2. Então, passa o N1 multiplicando, deixa o N2 quietinho e passa o 2 multiplicando. Resposta, letra E. Tudo bem? Não vai embora, não. Tem uma coisa para te contar aí. Calma aí, controles. Tudo bem, gente? Eu atrasei um pouquinho para começar. 2 minutinhos aqui, não vai te matar, não. Controles. Surubão. Não vai embora sem esse reforço aqui agora. Aqui, bicho, tem que ser assim, na lata. Você tem que estar assim, na lata aqui, ó. Pá! Questão 11. Questão 11 é, questão 11 é. Que gráfico é esse? Pressão, temperatura, professor. Quem está faltando? Porque são 3 pessoas, né? São 3, né, gente? Temos aí pressão, volume e temperatura. Quem está faltando aqui nesse gráfico? Então escreva. Falta volume. Falta volume. Que gráfico é esse, número 2? Uai, professor, deixa eu ver. Volume versus temperatura. Ok, linda resposta. Quem está faltando? Está faltando quem? Porque são 3, né? PVT, PVT. Falta pressão. Anota aí. Falta pressão. E aí eu vou acrescentar aqui ao lado o bonitão do PV. Galera, que gráfico é esse aqui? PV. Não, não é assim não. É o bonitão do PV. Que gráfico é esse aqui? O bonitão do PV. Quem está faltando? Quem está faltando aqui nesse gráfico? Falta temperatura. Informação pronta nessa matéria. Informação pronta. Tem que estar assim na lata. No gráfico PT, a reta que passa pela origem é uma ISO, quem está faltando. No gráfico PP, a reta que passa pela origem é uma ISO, quem está faltando. ISO volumétrica. No gráfico VT, a reta que passa pela origem é uma ISO, quem está faltando. No gráfico volume e temperatura, a reta que passa pela origem é uma ISO, quem está faltando. Isopressão, isobárica. Isopressão, isobárica. No gráfico PV, não é uma reta, você já acostumou, não é uma reta, é uma hipérbole equilátera. É uma ISO, quem está faltando. Isotérmica. Isso abre uma janela imensa para resolver outros exercícios. Professor, por que que é assim? Por causa do Clapeyron, do PVNRT. Agora eu vou acrescentar um segredinho. E se a reta for menos inclinada? E se a reta for menos inclinada? E se a isotérmica for mais afastada? Volume V1, volume V2. Pressão P1, pressão P2. Temperatura T1 para encerrar a aula, temperatura T2. Qual que é maior? O maior é o menos inclinado. O maior é o menos inclinado. O maior é o mais afastado. Esse é o volume maior. Essa é a pressão maior. Essa é a temperatura maior. Segredos da matéria. Aí, ó, a Nath conseguiu matar 5 com isso. Boa, Nath. Por que na temperatura é curva? Porque é produto PV, a função fica y é igual a 1 sobre x. O gráfico é uma hipérbole, Tony. É por causa do Clapeyron. Rian, tem que necessariamente passar pela origem? Nossa, Rian, que perguntinha sacana, capciosa. Tem que passar pela origem, professor? Rian, esse Rian é perigoso, meninas. Pressão, temperatura. Rian Salafrado. Olha isso. Tem que passar pela origem, Rian. Isso quem está faltando. Isovolumétrica. Tem que passar pela origem, Rian. Pela origem das temperaturas.
menos 273 graus Celsius, ou seja, 0 Kelvin. Sacana, né, Rian? Tuane, não entendi o que falou sobre o motivo de ser parábola. É matemática, Tuane, é matemática. Não preocupa com essa dedução, não. Beleza, gente? Qual que você queria muito que eu fizesse? A 20, né, que vocês insistiram aí. E eu posso escolher mais uma para comentar e mandar para vocês. 17, Ludmila, a nervosinha lá. Ludmila, porquinho. Então é isso aí. Tudo de bom para vocês. Parabéns pela pergunta, pelas perguntas, pela dedicação. Tudo de bom. Fique com Deus. Manda ver aí esses exercícios. Te prepara para a próxima. É nóis. Tamo junto.